Eu estava conversando ontem com um empresário, que é cliente aqui da nossa assessoria de marketing, a Bridge, e ele está numa fase muito boa, empresa crescendo, só que algo me deixou muito intrigado, que foi o seguinte: eu olhei para a operação dele e aí na conversa eu percebi o quanto de dinheiro aquele empresário estava deixando na mesa sem recolher. Às vezes a gente como empresário, a gente tem alguns pontos cegos da nossa companhia que a gente não percebe. E a gente sempre está pensando que o próximo dinheiro, a próxima venda está muito distante de nós. Sendo que às vezes essa próxima venda ela está ao alcance do nosso braço, na nossa mesa. Como se fosse um envelope cheio de dinheiro que a gente ainda não abriu. E no caso desse empresário, uma das coisas que eu trouxe para ele simplesmente foi questionar o fato de que ele, apesar de estar crescendo muito, ele é o cara que faz as vendas da empresa dele. Ele é o único vendedor da companhia dele. Eu não estou falando de uma companhia B2B, é B2C raiz mesmo, ramo de alimentação, dezenas de pessoas para atender todos os dias no WhatsApp. E eu questionei isso para ele. E depois dessa conversa eu fiquei pensando nas coisas que a gente conversou lá. E eu queria trazer nesse vídeo para você, empresário como eu, 3 coisas que vão te ajudar a enxergar dinheiro que está na sua mesa que você ainda não recolheu. Ou seja, 3 fontes de caixa para a sua empresa que você ainda não abriu elas, que estão ao seu alcance, que não estão distante de você, não está na próxima ação de marketing, na próxima coisa assim mirabolante que talvez você esteja pensando. Primeira delas é o que eu trouxe para esse empresário, que é simplesmente o seguinte: cara, no seu processo de vendas, se você tiver uma pessoa para cuidar disso, sabe o que vai acontecer automaticamente? Você vai melhorar as suas taxas de conversão. Suas taxas de conversões. Porque toda empresa, toda companhia, gente, tem taxa de conversão. Por exemplo, se você tiver uma loja de roupas num shopping, você tem um funil de vendas ali, você tem taxas de conversão. Você tem, primeiro, um bolsão de pessoas, que é a quantidade de pessoas que entram diariamente na sua loja, então esse é o topo do funil. Depois, numa fase abaixo, você tem as pessoas que depois que entram na loja, por um motivo ou outro, elas resolvem experimentar alguma roupa. Então essa é uma taxa de conversão. Das pessoas que entraram, quantos por cento estão experimentando roupas? É uma taxa de conversão que inclusive pode ser mudada, melhorada. E da quantidade de pessoas que experimentam roupas, quantas efetivamente estão comprando? Outra taxa de conversão. Então, todo o nosso processo de vendas, eles são números, gente. É matemática. No caso desse empresário, teve dias nessa semana que ele acordou com 70 mensagens no WhatsApp para ele responder, porque ele deu uma estourada de vendas aqui essa semana e muito cliente chegando. E aí eu falei para ele: cara, você sabia que os dados mostram que você tem que atender um cliente nos 4 primeiros minutos que ele te chama? Ou por mensagem, ou por direct, ou por ligação. São 4 minutos. Essa é a janela perfeita. E quanto menor o gap de atendimento, maior é a sua chance de você conseguir fazer essa venda. Então, só pelo fato desse meu cliente estar comendo bola, vamos falar rasgada aqui, e não ter um vendedor ou uma vendedora para atender os clientes dele na maior velocidade possível, as taxas de conversões dele estão aquém do que deveria estar. Porque dessas pessoas que estão chegando no WhatsApp dele e que estão levando às vezes 10 minutos, 20 minutos para serem atendidas, quantas delas estão ficando no meio do caminho sem comprar desse meu cliente, porque simplesmente estão sendo mal atendidas? E das que estão sendo atendidas, quantas poderiam comprar se esse atendimento fosse melhorando de pouco a pouco, como se fosse um processo artesanal, onde você testa um script de atendimento, testa outro e testa outro e testa outro. Eu sempre falo isso com os meus clientes.
Então, a primeira coisa que você deveria se atentar na sua empresa, na sua companhia, para você conseguir fazer caixa, algo que está perto de você olhe para as taxas de conversões da sua empresa e veja o que pode ser melhorado. Às vezes o que pode ser melhorado é simplesmente a velocidade de atendimento. Às vezes é a forma, é o script de abordagem que está ruim. Tem gente que você entra em contato com a empresa, o vendedor já manda um textão do tamanho de um palmo. Cara, quem que lê isso? Tem gente que a conversa dele com a pessoa do lado de lá que está querendo comprar é simplesmente um monólogo. Ele fala, tenta empurrar a venda e o cliente só queria ser ouvido. O vendedor está falando do carro sedã, do carro hatch, do carro barato, sendo que o cliente estava em busca de um carro premium, de uma caminhonete. Então, olhe para as taxas de conversões do seu processo de vendas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você pode se atentar para você fazer mais grana, é uma grana que está ao seu alcance, olhe para a sua base de clientes e venda mais para a sua base de clientes. Parece que a gente, como empresário, a gente tem uma pira, mas não é uma pira não. São pontos cegos na nossa operação que a gente pensa que a próxima venda está no cliente que ainda nunca comprou da sua companhia. A próxima venda, o próximo cliente é alguém que nunca pisou na sua loja, é alguém que nunca entrou em contato com o seu WhatsApp e que você precisa fazer uma ação de marketing, você precisa meter mais grana no tráfego pago. Não, cara, qual que foi o dia que você parou para conversar com seus clientes, para analisar a situação de cada um deles e perceber que há dores e há necessidades desses clientes que você pode atender? Essa semana mesmo, a gente teve duas situações aqui na nossa assessoria de marketing que foi isso. Primeiro, durante uma reunião de alinhamento mensal com a cliente, a gente percebeu que no processo dela a coisa estava dando certo e ela queria subir de nível. E não foi nem a gente sendo ativo no processo de vendas. Ela mesma estava pedindo, levantando a mão e falando: olha, eu estava pensando aqui se a gente poderia aumentar a quantidade de captações de vídeo aqui na empresa. Eu estava pensando aqui num social media, ou seja, venda para minha base de clientes. Eu não precisei de um anúncio para fazer essa venda, para reimpactar essa pessoa. Ela estava ali, diante da nossa account manager, durante uma reunião de alinhamento mensal. A gente estava ali já pavimentando um processo de vendas que nos próximos dias deve se concretizar. Esse meu cliente que eu comecei falando no vídeo, ele já é um cliente que faz tráfego pago aqui na assessoria e alguns outros processos já de algum tempo. E ele está precisando agora de um site, de um e-commerce, porque gente de outras partes do Brasil está querendo comprar dele, ele é de Goiânia, e aí agora ele precisa urgentemente de um e-commerce. Quem que ele vai procurar primeiro? Sou eu, é a minha base de clientes. E tem muitos clientes que precisam de soluções, eu já vi muito isso. Tem cliente meu, que precisam de soluções que na agonia e na urgência não te procura. Sabia disso? É bem provável que um cara aqui da minha base, que nosso business é marketing, às vezes está precisando de algo que eu consigo atendê-lo, que eu consigo resolver a dor. E no desespero, ele entra talvez na internet para procurar o que eu posso oferecer para ele. Quem está errado na história? Não é ele, sou eu. O empresário, ele tem a dor da velocidade, da urgência. Então, olhe hoje o seu processo de vendas da sua companhia, a sua base de clientes. O que a sua base de clientes precisa? Quais os próximos níveis, as próximas necessidades e dores que você consegue atender? E por último, em terceiro lugar, um jeito também de você fazer grana na sua companhia é social selling. O que é isso? Muitos dos nossos clientes aqui fazem tráfego pago, e eu falo que o tráfego pago é como se fosse a gasolina do seu motor de vendas.
Tem jeito de você andar com um carro sem gasolina, sem combustível? Tem. É só você colocar esse carro no ponto morto e pedir para umas 3, 4 pessoas empurrar esse carro. Mas qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito mais veloz? É você colocar gasolina nesse carro e guiar esse carro numa velocidade muito maior. Então tem gente que o processo de vendas, abrindo esse parênteses, é como se fosse um carro potente que pode te levar longe, mas que você ainda não colocou combustível nesse veículo. E esse combustível está no tráfego pago. Mas voltando aqui, talvez a sua companhia já faça tráfego pago ou vá fazer. Tem um gargalo em quase todas as companhias B2B, B2C que eu tenho percebido, que é o seguinte: quando você faz anúncios, muita gente não vai comprar de cara de você. Porém, às vezes essas pessoas vão te seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok. E o que você está fazendo com essas pessoas que estão vendo o seu conteúdo orgânico ou as suas ações de marketing, os seus anúncios patrocinados, estão te seguindo? Ou seja, quando alguém segue uma empresa, gente, cara, tem um motivo ali, tem no mínimo um interesse. E por que você está dando atenção somente para aquelas pessoas que entram em contato com a sua empresa? Que vão lá no direct, que vão lá no WhatsApp, que ligam? Cara, olhe para a quantidade de seguidores que a sua companhia tem, olhe para a quantidade de seguidores que você está ganhando semanalmente e não olhe para isso mais com o olhar de que, são seguidores. Não, cara. Aquilo dali são potenciais clientes, são leads. Vocês não ficam pedindo, eu não fico pedindo aqui na assessoria para o time comercial leads, potenciais clientes para abordar. Cara, tem leads que estão aí, cara, na sua base de seguidores, gente que está chegando no seu Instagram. É como se fosse alguém que está entrando dentro da sua loja. Pensa só, eu gosto muito aqui, quando eu falo de marketing e vendas, e aqui abrindo outro parênteses, se você não segue esse canal ainda, segue aqui, deixa o seu like, que isso ajuda esse vídeo se espalhar, esparramar aí para mais empresários. Olha só, quando a gente pensa em negócios tradicionais, cara, você já pensou numa loja, vamos voltar no exemplo da loja de roupa, onde o cliente entra e ninguém aborda esse cliente, ninguém chega nele, oi, tudo bem? Posso te ajudar e tal e tal? Cara, isso daqui é o básico. É o básico. Se você não faz isso, você não faz vendas. Agora, por que a gente não pode fazer um comparativo do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso LinkedIn com uma loja onde às vezes o cliente está entrando curioso, como alguém que entra numa loja de roupa por curiosidade mesmo? Por que a gente não aborda essas pessoas? Por que a gente falou, oi, tudo bem, vi que você me seguiu, eu sou aqui o Rafael, eu queria entender, né, o que te fez nos seguir, eu queria saber se hoje você está precisando aqui de algum procedimento estético, eu queria entender se hoje você já tem alguém que faz o marketing da sua empresa, da sua companhia. Gente, isso é o básico. E isso é muita grana, muito dinheiro que está aí na sua mesa, na sua base de seguidores. Então hoje pare, a partir de hoje, de olhar para a sua base de seguidores como seguidores. Troque esse nome por leads, potenciais clientes, que eu deveria estar abordando, que eu deveria estar fazendo um funil de vendas a partir dessas pessoas que estão chegando, que eu deveria colocar meus vendedores para abordar essas pessoas com humanização, com o jeito certo, o script certo. Então é isso, gente. São 3 formas que eu trouxe aqui para você, empresário, vender mais sem precisar fazer uma ação de marketing, algo mirabolante. São vendas que estão aí diante dos seus olhos, é dinheiro que está em cima da sua mesa e que você ainda não abriu esses envelopes.